paz do Senhor, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para comentar essa lição abençoada da Escola Bíblica Dominical, a lição de jovens desse quarto trimestre deste ano de 2016. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, cujo título é A Institucionalização da Adoração e do Louvor. Para isso estamos aqui com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, aluno dessa escola teológica da EPADALP, nosso amado irmão Ricardo. A paz do Senhor, Ricardo. A paz do Senhor, irmão Abraão. E aí, o que está achando da lição? É boa? Muito bom, de grande proveito para os nossos jovens, para a igreja como um todo, né? Acredito que a gente vai continuar crescendo na graça e no conhecimento, compartilhando com os irmãos acerca dessa maravilhosa lição. Amém. E certamente acredito, você que é professor de escola dominical, tem sentido a importância tão grande dessa lição para trabalhar a temática relacionada sobre a adoração. É um assunto tão muitas vezes controvertido, sobretudo no meio evangélico também. Muitas vezes as pessoas confundem essa ideia da adoração e do louvor. Hoje este tema, que vai falar sobre a institucionalização da adoração e do louvor, nós temos aqui três objetivos cujo autor coloca. Primeiro é explicar as razões da institucionalização da adoração em Israel. O segundo seria apresentar as principais repercussões da institucionalização sobre a adoração e o louvor do povo de Israel. E por fim, o terceiro seria discutir aspectos gerais da institucionalização na igreja contemporânea. E aí eu queria já, Ricardo, comentarmos aqui no primeiro tópico, fala sobre Israel, um povo cujo estilo de vida resume-se em adoração. Já nessa afirmação, a gente já consegue exprimir algumas verdades interessantes, que a adoração não é apenas um ato isolado, seja de cantar, seja de orar, mas me parece que a adoração é um estilo de vida, não é isso? Perfeito. É interessante a gente ressaltar que nesse primeiro tópico aqui o escritor ele traz à memória os 430 anos que o povo de Israel passou no Egito e da importância. A gente sempre costuma dizer que Deus tirou o seu povo do Egito e através das questões que ele foi deliberando para Moisés, começou a tirar o Egito do povo. Ele começa já no processo de colocar normas para a forma de cultuar a ele, já que Israel passou 430 anos sob forte influência de povos que não conheciam o Deus de Israel. E aqui ele vai começar a falar sobre essa pormenorização dos elementos devocionais em Israel. Esses elementos devocionais e essa institucionalização da adoração, como é que surge essa questão? Será que a institucionalização da adoração é algo maléfico, é algo danoso? Ou seja, isso é algo que foi prejudicial ao povo, institucionalizar. O que seria basicamente essa institucionalização? E se ela foi benéfica ou se ela foi maléfica? Altamente benéfica, Maurício, porque é necessário a gente entender que houve uma explosão populacional de Israel. Sim. E à medida que foi se... Isso ainda no Egito, né? Sim, foi se aumentando o número, porque o livro do Êxodo vai dizer que o faraó que ali surgiu, ele não conhecia José. E é interessante que daqui a pouco eles começaram a perceber que a quantidade de pessoas que havia ali, que eram de Israel, era maior do que os próprios egípcios. E isso assustou. E é interessante que quando Deus tira o povo do Egito, ele tem todo o interesse de procurar nos pormenores e dando diretrizes, até porque no processo da criação a gente começa a entender que o nosso Deus é um Deus de organização. Ele sempre trabalha com as questões perfeitamente, e não só com uma questão de chefe, que manda e não dá diretrizes. O Senhor, ele vai falando a Moisés, vai explicando e vai dando detalhadamente como Moisés vai passar a diretriz para o seu povo. Entendo. Então essa institucionalização foi uma busca por organizar a adoração. Com certeza. Há uma forma de organizar. A gente tem muito a noção de que, às vezes, a questão de tornar essa questão de trazer a organização
vai engessar o povo. E não é isso. O nosso Deus é um Deus de ordem. Sim. E era necessário esse trabalho, essa forma de fazer que o Senhor passou para que ordenasse muita gente. E talvez se o Senhor permitisse que cada um desse a sua diretriz, ou tornasse uma bagunça. Ele organizou de maneira perfeita e foi altamente benéfico. A gente vai estudar ao longo dessa lição e vai ver ao longo da Bíblia Sagrada como isso foi altamente benéfico para a nação de Israel. Bem, você já pode ficar à vontade. O que é que podemos dizer? Como e por que essa institucionalização ela tornou-se algo benéfico para Israel? É interessante, irmão, para a gente perceber que quando até o povo de Israel sai do Egito e ele vai adentrando na terra que mana leite e mel, como a Bíblia fala, falando da produtividade, é importante ressaltar que quando o povo vai adentrar a terra de Canaã, Deus explica à nação de Israel que eles de maneira nenhuma podiam ser ou fazer como aqueles povos faziam naquela terra. O Senhor disse: Israel, preste atenção. Quando a gente vai observando, a primeira questão é que o povo daquela terra era altamente politeísta. O Senhor tem todo o cuidado de preparar um lugar todo especial para que o povo adorasse, que a gente depois, posteriormente, vai entender como sendo um tabernáculo, que era uma construção móvel, e posteriormente o Senhor vai tratar sobre o templo e instituir festas para que o povo, cada festa com seu significado, voltasse então para o Senhor. E era uma maneira de todo mundo estar harmonizado, cultuando ao Deus de Israel. Muito bem. E com relação a essa questão das festas, por exemplo, me parece claro, o próprio Deus, ele orienta a Moisés nessa saída do Egito, nessa libertação do povo de Israel do Egito, no decorrer, ao caminhar pelo deserto, e Deus dá o decálogo, os 10 mandamentos. Deus também dá algumas orientações a Moisés, inclusive sobre a adoração. Dentre eles está a institucionalização de algumas festas que Israel deveria celebrar. E aí, como essa festa, algumas pessoas perguntam, foi apenas uma perspectiva de memorial, de algum fato, ou coisa do tipo? Onde está a questão da adoração nessa festa? É interessante que eu peguei aqui até da Bíblia de nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a Bíblia de aplicação pessoal, ela vai trazer sobre Levítico capítulo 23, a instituição de algumas festas. A gente vai ver pelo menos 7 grandes festas, 4 que eram celebradas na primavera e 3 que eram celebradas no outono. E cada festa, ela traz a sua importância, ela tem a sua relevância. Um exemplo, a Páscoa, que vem do hebraico pechá, que significa passar por cima, e ressaltava ao povo sobre o livramento que Deus deu a Israel com relação aos primogênitos. Passando ali, a gente vê a festa dos pães asmos, que falava sobre o êxodo do Egito, a saída. A gente vê também as primícias, que era um dia de festa, e falava sobre a primeira ceifa da colheita. A gente vê sobre a festa de Pentecostes ou colheita, que é o início da colheita do trigo, a festa de trombetas, que é o início do 7º mês, que seria o ano civil para a nação de Israel, o dia da expiação, que era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e tinha também a festa dos tabernáculos, que significava a proteção e a orientação de Deus no deserto. É interessante falar para os alunos e para os irmãos, para os nossos jovens, que a maneira de educação de Deus para com a nação de Israel é muito forte. O Senhor diz que os pais deveriam instruir os filhos a falar sobre a lei quando eles estivessem indo dormir, quando eles estivessem comendo, quando eles estivessem no caminho. E cada memorial, quando o Senhor, quando passou o seu povo através do Jordão e mandou Josué erigir um altar ali, um memorial, ele queria que, quando os filhos perguntassem aos pais por que estava ali aquele memorial, o pai iria explicar que foi um livramento grande do Senhor. E como é importante nos nossos períodos
hoje em dia, como é importante que os pais façam assim com os filhos, ensinem os preceitos do Senhor. Exato. Então serviria como um memorial e consequentemente como uma atitude de adoração, um ato de adoração ao Senhor. Com certeza. Ali perpetuar essa memória. Há um certo escritor que diz que o culto é o local onde a comunidade se encontra com Deus. Hoje em dia está muito em voga a questão das pessoas chamadas desigrejados, né? Exato. Mas como é importante a nossa comunidade cristã se reunir, sabendo que adora ao Senhor, e como é importante esse ato de estar reunido em comunhão para celebrar o Senhor. Isso que você falou é muito pertinente, Ricardo, porque muitas vezes as pessoas, claro, a gente tem esse sacerdócio que Deus nos deu, onde nós podemos entrar, ter livre acesso ao trono de Deus, individualmente falando, mas em momento nenhum Deus ele nega esse objetivo e esse benefício da adoração coletiva. Claro, existe a adoração individual, como pessoa nós temos acesso a Deus, falar com Deus em qualquer lugar que estejamos, mas essa ideia da institucionalização leva a gente perceber que enquanto corpo de Cristo, estarmos juntos em adoração há um crescimento mútuo, não é isso? Com certeza, e perdemos muito quando não assim o fazemos, porque é bom estarmos em comunhão e celebrando ao Senhor, que amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, e como é relevante e importante disso. Paulo diz que na organização da Igreja de Cristo, o olho por seu olho não pode dizer ao nariz que não tenho necessidade de ti. Exato. Somos membros interdependentes. A gente vive e procura viver em harmonia, porque o escritor hebreu diz: seria a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é importante que a Igreja de Cristo entenda que é relevante o momento em que estamos ali, porque o Senhor fez assim, instituiu, como estamos estudando aqui as festas, para que houvesse em cada festa um significado e que o povo estivesse ali reunido, cultuando ao Senhor. Muito bem. No segundo tópico vai falar sobre alguns critérios, normas e procedimentos para a adoração em Israel. No primeiro tópico ele fala sobre as ofertas e os sacrifícios, que está totalmente direcionado e ligado à adoração. Ele vai falar sobre alguns lugares especiais reservados para a adoração e pessoas separadas, obviamente, dentro dessa institucionalização. E aí, com relação a essa questão de ofertas e sacrifícios específicos, o que a gente poderia extrair daí? A lição aqui, ela começa a explicitar como o Senhor teve a preocupação de fazer até a divisão de animais que, segundo a questão do ritual, como é que seriam animais imundos e animais limpos, e quando a pessoa fosse trazer alguma oferta, que o animal ele fosse sem defeito. A gente começa a estudar, lendo aos Hebreus, que tudo é uma prefiguração daquilo que seria o sacrifício vicário de Cristo. E quando o povo de Israel fosse oferecer algum sacrifício que não fosse um animal, até a quantidade, fosse uma oferta vegetal, até a quantidade seria importante, e a qualidade. Nos faz lembrar da questão de Abel e Caim, né? Sim. Porque no processo que nós cultuamos ao Senhor, entregamos a oferta, é muito relevante a qualidade daquilo que apresentamos a Deus. E o Senhor começou a especificar a nação de Israel como seria detalhadamente a parte de algum animal que seria posto fora e a que poderia ser comido. Ele especificou de maneira muito perfeita cada questão. Amém. Graças a Deus. E aí, entra essa questão de lugares especiais. Que lugares seriam esses relacionados à questão da adoração? Como a gente comentou, irmão Brão, quando o povo adentra a terra de Canaã, havia uma nação povos altamente idólatras, e o Senhor tinha toda uma preocupação. A gente lendo a Bíblia Sagrada vai entender que esse foi o principal motivo que fez com que o povo ficasse lá no cativeiro babilônico, para entender que só o Senhor era o único Deus. Então ele especificou quais lugares seriam para adoração, de maneira provisória, até que chegasse o templo, onde fora construída, onde cada cidadão ali da nação de Israel tinha que pelo menos ir 3 vezes no ano para estar diante do Senhor nas festas que foram instituídas. Bem,
Outra coisa importante, ele vai tratar sobre a questão de pessoas separadas. A gente percebe que havia uma tribo inteira que foi chamada por Deus para operacionalizar essa questão do uso do templo, não é isso? A manutenção do templo e o receber dos sacrifícios. Né? A gente vê que a tribo de Levi, né? Enquanto eu li aqui, irmão Abraão, eu confesso que eu fui impactado nesse último parágrafo aqui, na página 43, que vai falar assim: assim sendo, além das honras, havia muitos sacrifícios. É interessante que a tribo de Levi fora separada, e em sendo separada, o Senhor disse que ela não teria porção de terra, mas o texto vai dizer: o Senhor será a vossa porção. E como é importante, é necessário falar para os nossos jovens que muitos deles serão ministros na casa do Senhor, ocuparão ou já ocupam algum tipo de liderança sobre a honra que é servir ao Senhor, mas não podemos esquecer o quão relevante é a nossa postura, o nosso caminhar na casa do Senhor, porque somos formadores de opinião. E às vezes talvez o que eu faça aqui, o que eu pense, eu trabalhe só sobre mim. Mas enquanto eu estou liderando na casa do Senhor, como parte do corpo de Cristo, eu devo entender que as minhas posturas e atitudes, às vezes, contribuem para que alguém tenha alguma assertiva na vida, ou para que alguém se decepcione muito com aquilo que faço. A tribo de Levi fora separada para estar oficializando diante de Deus, mas com uma grande responsabilidade. Exatamente. Muito bem, agora você falou algo sobre a tribo de Levi, faz-me lembrar que muitas vezes a gente escuta expressões do nosso dia a dia. Eu vou falar já disso, porque no terceiro tópico fala sobre a institucionalização da fé hoje. Aí, antes de falar disso, já que estamos falando desse contexto do sacerdócio levítico, às vezes a gente encontra algumas pessoas e diz: e aí, você exerce algum trabalho na igreja, você exerce alguma atividade na igreja? E muitas vezes as pessoas, ao invés de afirmar que desenvolve um trabalho de louvor, né, que muitas vezes canta, talvez num grupo, numa equipe de louvor, ou canta num conjunto ou num coral, eles dizem: eu sou levita. E eu não sei qual a sua perspectiva, mas eu entendo que às vezes é uma linguagem um pouco precipitada, porque quando a gente fala de levita, é um termo muito abrangente, né? Dentre os levitas havia os sacerdotes, que operavam justamente os sacrifícios, havia o sumo sacerdote, haviam aqueles que faziam a limpeza do templo, a manutenção do templo, e havia um grupo de levitas que estavam na parte do louvor. Então o termo levita é muito abrangente. Acho que para trazer para os nossos dias, eu sou levita, todo cristão é um levita, sob essa perspectiva. Todo cristão é alguém que exerce e faz alguma coisa para Deus, né? Perfeito. E aí essa questão de levita parece que há um resgate meio que judaizante para os nossos dias. A gente vê Apocalipse 1:6, vai dizer que o Senhor, Ele nos constituiu reis e sacerdotes, de maneira que a gente respeita as lideranças, mas temos acesso agora, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que temos ousadia de adentrar o Santo do Santo e pedir misericórdia e graça em tempos oportunos. É interessante a gente perceber também que, às vezes, quando o pessoal trabalha muito essa questão de levita, a gente fica mais ou menos imaginando sobre alguma distinção a mais que as pessoas querem, alguma... porque titulação, né? Perfeito. A gente tem que entender que essa perspectiva não condiz com aquilo que está escrito. Às vezes o pessoal fala sem conhecer, mas quando a gente estamos aqui para a gente ir aprendendo junto com a palavra do Senhor. E muitas vezes algumas pessoas até que estão na mídia, né, pessoas do meio evangélico que estão cantando, que gravam seus DVDs, seus CDs, muitas vezes usam alguns termos, algumas nomenclaturas, e o povo simplesmente absorve sem necessariamente avaliar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Com certeza. E aqui esse terceiro tópico ele fala sobre a institucionalização da fé hoje. Aí o primeiro ponto aqui desse terceiro tópico muitas vezes essa ideia de se institucionalizar a fé hoje, uma linguagem bem popular, as denominações evangélicas hoje, né? Não deixa de ser uma institucionalização. Por exemplo, eu sou servo de Deus, sou cristão porque crio no Senhor Jesus, mas certamente eu e alguém congrega em alguma denominação.
agrupamento, alguma comunidade, por exemplo, evangélica, e muitas pessoas às vezes têm se levantado antagonicamente contra essa questão da institucionalização, ou seja, essa negativa em relação às denominações que existem, como se realmente fosse algo necessariamente errado as denominações evangélicas. Aqui o autor, eu não sei qual é a sua opinião, mas ele vai dizer que a institucionalização da fé, ela é inevitável. Não se tem como evitar isso. Porque ele traz aqui a questão da grande quantidade de pessoas, principalmente no movimento pentecostal, que é um movimento que tem crescido e no século XX cresceu de maneira assustadora, né? E a gente começa a perceber que esse processo, o escritor aqui ele começa a trazer, diz que não tem como evitar, porque temos que nos organizar. Há uma quantidade grande de pessoas que adentram os nossos templos e que se dizem professantes de uma fé. E nessa questão, o escritor aqui ele vai trazer que a gente não pode perder a perspectiva que a natureza essencial da igreja é espiritual. Sim. Nos organizamos como uma questão, mas quando a igreja lida com essa questão de se institucionalizar, ela não pode perder de maneira nenhuma a ética, a lisura e justiça. Exatamente. Eu comentava um dia desses com os irmãos da ETAD que quando a gente lê alguns livros como a história ilustrada do cristianismo, do Justo Gonzalez ou de tantos outros, a gente vê o período que a igreja passou por grande perseguição. E depois a gente vê um momento em que a igreja começa, de certa maneira, procurar andar mais de maneira de mão dada mais com o Estado. E a igreja ela não pode se isolar da sociedade de maneira nenhuma. Agora, a gente não pode perder o nosso alvo, esquecer da nossa motivação enquanto participantes do corpo de Cristo. A gente às vezes não sabe o que nos assusta mais, quando a igreja é perseguida ou quando a igreja se associa. Somos luz do mundo e sal da terra. Ainda que haja a questão de ser institucionalizada, a gente não pode perder de maneira alguma a nossa essência. Exatamente. A essência do Evangelho é aquilo que a palavra de Deus estabelece. E aqui tem uma frase interessante que ele coloca no segundo ponto do terceiro tópico. Ele vai colocar a seguinte frase: na minha igreja, só quem canta e prega são os oficiais. O que ele quis dizer com isso? É engraçado porque no texto que eu ainda agora citei, Apocalipse 1:6, a gente adiantou de certa maneira muito essa questão de algumas pessoas que cantam e dizem assim: eu sou levita, que há grupos que se autopromovem, e na igreja cada um tem a sua função. E não há espaço na igreja para que um grupo só cante, outro grupo só pregue, não. Cada um tem uma chamada específica, mas todos nós temos utilidade. Se eu canto, se eu louvo, isso não quer dizer que a pessoa que louve não tenha a obrigação de ler a palavra. E que em algum momento ela possa ser chamada para trazer uma saudação, trazer uma palavra. É necessário a gente entender que mesmo que os jovens irmãos e irmãs tenham uma aptidão muito boa para o louvor, mas a chamada quanto à pregação do Evangelho, o ide por todo mundo não faz distinção de quem canta bem ou quem não. É necessário irmos e anunciarmos e aprendermos e prosseguir conhecendo ao Senhor através da sua palavra. Muito bem. No terceiro ponto, ele vai falar, no terceiro tópico, o último ponto, ele vai falar sobre perigos contemporâneos da igreja enquanto instituição. Então, na condição de instituição, é bom porque organiza, a igreja se organiza, né? Enquanto denominação, enquanto instituição, ela estabelece o seu estatuto, tem essa questão também das suas responsabilidades sociais e coisas do tipo. Mas quais seriam esses perigos? É necessário a gente entender que o texto aqui, o escritor vai trazer João 17:22, falando sobre a necessidade de estarmos em comunhão com o outro, adorando ao Senhor. É muito comum hoje em dia o pessoal trabalhar sobre a perspectiva de que com tantas questões contemporâneas, a igreja já acabou. E a gente aprende e vê através
através da palavra do Senhor, que a igreja é a convocação de todos os santos, aqueles que foram convocados, do grego eclésia, aqueles que foram chamados para fora dessa contaminação que o mundo nos apresenta. E é importante ressaltar para os jovens que estão nas nossas igrejas, para os irmãos e as irmãs, a importância, irmão Abraão, e o orgulho que temos de fazer parte de uma comunidade cristã, e saber que Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de estarmos em comunhão um com o outro, onde foram estabelecidos lugares, momentos, embora que a adoração é uma adoração em todo o tempo, mas há um lugar que é especial, de maneira que a gente deve procurar cada dia não trazer desculpas para não estar ali. A gente vai olhando para Cristo, caminhando, sabendo que muitas pessoas queriam estar ali naquele momento. Talvez a gente não pense mais quantos domingos Deus nos dá a oportunidade e quantas vezes alguém queria estar ali e está no hospital, está no presídio, não pode ter a oportunidade de estar ali, que possamos aprender a reconhecer a importância de estar ali cultuando ao Senhor. Muito bem, quero agradecer ao nosso querido irmão Ricardo, que Deus lhe abençoe ricamente por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, e esperamos também que você, querido internauta, possa ter sido também edificado, abençoado por Deus, e que esta lição sirva de estímulo para podermos compartilhar sobre essas verdades importantes com os nossos jovens, com os nossos irmãos, e continue frequentando a escola bíblica dominical, ela que é uma escola para toda a família, desde a criança ao idoso. Participe da escola bíblica dominical, aí perto da sua casa, leve um vizinho, leve um amigo, e com certeza vai ser um momento de muito aprendizado. E você, professor, você jovem, você irmão, irmã em Cristo, também quero lhe convidar, se você deseja aperfeiçoar mais o seu conhecimento bíblico, procure fazer um curso de teologia, seja ele básico, médio ou avançado. Você já tem visto aqui embaixo o número do telefone, que você pode entrar em contato com a nossa escola teológica, a ETADALP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abel Lima, e será com certeza um prazer recebê-la aqui, para juntos estarmos aprendendo juntos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima lição. Amém.